want to continue looking at the subject of humility. Quero continuar falando-lhe sobre humildade. I am convinced that it's the greatest need among Christian leaders. Creio ser esta a maior necessidade entre os líderes cristãos. For when you are in a leadership position, Quando você se encontra em posição de liderança, the greatest temptation you will face is that of pride. Orgulho será a maior tentação que você irá enfrentar. And so we need to be humble men and women. Por isso precisamos ser pessoas humildes. In the last session I spoke about the importance of humility. Na última aula falava sobre a importância da humildade. And I want to speak in this session about what humility E is. neste encontro quero falar sobre o que vem a ser humildade. But before I do, I want us to read from the scriptures. Mas antes de fazê-lo, quero ler com vocês um texto In sagrado. 1 Peter chapter 5 and verses 1 through 6. 1 Pedro capítulo 5, versículos de 1 a 6. Peter addresses specifically spiritual leaders. Pedro fala de maneira específica a líderes espirituais. And he summarizes all of what he has to say by exhorting them with humility. E ele então resume tudo o que ele tem a dizer, exortando-os à So let's humildade. read verses 1 through 6 of 1 Peter chapter 5. Por isso leiamos juntos versículos de 1 a 6 de 1 Pedro capítulo 5. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Semelhantemente vós, mancebos, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Now, Peter writes and talks about some of the styles of leadership that we discussed yesterday. Verdade é que Pedro aqui escreve e fala sobre alguns dos estilos de liderança dos quais falávamos ontem. And he said, you're to be an example to the flock. E aqui ele diz, vocês devem ser exemplo ao rebanho. And that your style of leadership is not to be one of dictatorial, E que o seu estilo de liderança não deve ser o ditatorial, but you're to be a servant. mas você deve ser um servo. And you're to be an example to Deve the ser flock. um exemplo para o rebanho. And then he concludes what he says to these elders and leaders. Então ele conclui dizendo o seguinte àqueles And he líderes. says, o humble seguinte, yourselves, therefore, under God's mighty hand. humilhai-vos, pois, sob a potente mão de Deus. And he will exalt you in due time. E no tempo certo ele vai exaltá-los. If you will walk in a spirit of humility, Se você caminhar num espírito de humildade, then in God's time he will lift you up. Deus no tempo dele vai te exaltar. God will establish your leadership Deus vai estabelecer tua liderança. if you will walk humbly with him. Se tão somente você andar em So humildade com what ele. is humility? And Por how isso, do we get it? o que é humildade e como podemos alcançá-la? I asked a couple of Romanian friends that question. Eu fiz esta pergunta a dois amigos romenos meus. I said to them, if humility is so important, E disse-lhes, se a humildade é tão importante, then how do we get humility? como podemos alcançá-la? And what is humility? E o que é humildade? And one of them said something very interesting to me. E um deles me disse algo muito interessante. He said, humility is a very strange thing. Ele me disse, a humildade é algo muito estranho. Because the moment that I think I've apprehended it, Porque no momento que penso que eu consegui alcançá-la, it's in that moment that I've lost it. é nesse exato momento que eu acabei de perdê-la. You see, if you think you are humble, Se você pensa que é humilde, then you're probably not humble. provavelmente você não é humilde. This was the problem of the scribes and Pharisees. Este era o problema de escribas e fariseus. They would stand on the street corners Eles iam para as esquinas das ruas
and they would pray and they would fast. E eles oravam e jejuavam. Now, both of those are good things to do. Ambas as coisas são boas de serem feitas. Both of those are things that spiritual leaders should do. Ambas as coisas líderes espirituais devem fazer. But they did it for one purpose. Mas eles o faziam com um único They propósito. wanted to be seen by other people. Queriam ser vistos por outras They wanted to pessoas. appear to be spiritual. Eles queriam ter uma aparência espiritual. They wanted to show off their humility. Eles queriam aparecer com a sua humildade. But there was something they did not understand. Mas havia algo que eles não entendiam. Humility is not an outward characteristic. A humildade não é uma característica exterior. But humility is an inward attitude. Mas a humildade é uma atitude interior. I meet people occasionally who walk around and they try to look humble. Eu tenho encontrado pessoas ao redor do mundo que tentam parecer humildes. You cannot look humble. Mas não dá para você parecer ser humilde. Because humility is not something on the outside. Porque humildade não é algo exterior. Humility is on the A inside. humildade é interior. So, first of all, humility is not superficial religiosity. Por isso, em primeiro lugar, humildade não é religiosidade superficial. Secondly, Em segundo lugar, humility is not comparing ourselves to other people. humildade não é comparar-me a outras pessoas. If you want to be humble, Se você quer ser humilde, then you cannot compare yourselves to others. você não poderá comparar-se aos outros. Because when you compare yourself to someone else, Porque quando você se compara a outra pessoa, you will become proud. você se torna Now, orgulhoso. yesterday someone asked about the question of competitiveness between leaders. Ontem alguém fez a pergunta sobre a competitividade entre os líderes. And the reason that is dangerous is because it produces pride in our hearts. E a razão pela qual a competitividade entre os líderes é perigosa é porque produz And orgulho no pride is coração. opposed to humility. E o orgulho é o oposto da humildade. And God is opposed to the E proud. Deus resiste ao soberbo. So don't compare yourselves to others. Por isso não se compare aos outros. You can always find someone that you're just a little better than them. Você sempre vai encontrar alguém que você é melhor que ele. But you need to get your eyes and your focus on Jesus Mas Christ. você precisa manter os seus olhos, o seu foco em Jesus Cristo. And the spiritual leader has one example that he looks to. E o líder espiritual tem um exemplo no qual ele And that olha. example is Jesus. E este exemplo é Jesus. To become like him. Ser como ele é. A number of years ago when my son was just a little boy, Há anos atrás, quando meu filho era ainda apenas um he garotinho, ran in a race against some bigger ele boys. participou de uma corrida concorrendo com garotos maiores. And they gave him a head start so that he would have a chance to win the E race. permitiram que ele saísse antes para que ele tivesse a oportunidade de vencer a corrida. And so they said, take your marks, get set, go. Então eles disseram, preparar, apontar, vai! And he was winning the race. E ele estava vencendo a corrida. And I thought to myself, he's going to win the race. Eu pensei, ele vai vencer a corrida! But he did something. Mas ele fez algo. He turned around to see where the other boys were. Ele olhou para trás para ver aonde os outros meninos estavam. And when he turned around to see where the other boys were, E quando ele olhou para ver aonde os outros meninos do estavam, you know what happened? sabe o que aconteceu? The other boys passed him up. Os outros meninos ultrapassaram And he ele. lost the E race. ele perdeu a corrida. You see, the Bible in Hebrews chapter 12 says we are in a race in the Christian life. A Bíblia nos diz em Hebreus, no capítulo 12, que nós estamos numa corrida na vida cristã. And the Bible says we're to look into Jesus, E a Bíblia diz que devemos olhar para Jesus, who is the author and the perfecter of our faith. que é autor e consumador de nossa fé. And so the Christian life begins by looking unto Jesus. Por isso a vida cristã começa quando olhamos para Jesus. If you begin looking anywhere else, you've begun in the wrong E place. se você começou olhando para qualquer outro lugar, você começou no lugar errado. Salvation comes when we look into A Jesus. salvação vem quando olhamos para Jesus.
It continues as we look unto Jesus. Ela se mantém, a vida cristã, quando olhamos para And it Jesus. finishes as we look unto E Jesus. ela tem a sua conclusão quando olhamos para Jesus. But do you know what I have discovered happens to many Christians? Mas você sabe o que eu descobri que tem acontecido com muitos cristãos? And especially this happens to Christian E leaders. isso acontece especialmente com líderes cristãos. As we are in the race of the Christian life. No meio da corrida da vida cristã, We have our eyes on nós Jesus. temos os nossos olhos em Jesus. And then we hear someone from the stands yelling, "Oh, you're doing good, you're doing good." Então alguém da arquibancada começa a gritar, é isso aí, muito bem, muito bem. And we say, "Oh, hello." E nós falamos, olá. And we get our eyes off Jesus and we start looking at everyone saying, Então tiramos os nossos olhos de Jesus e observamos o que as pessoas estão you see, there are falando. two great dangers for the spiritual leader. Existem dois grandes perigos ao líder espiritual. And humility is the answer to both dangers. E a humildade é a resposta para ambos os perigos. The first danger is criticism. O primeiro perigo é a crítica. Now we saw what happened with Moses during criticism the last. Na última sessão, vimos o que aconteceu com Moisés quando ele foi criticado. He handled criticism with a spirit of humility. Ele lidou com a crítica num espírito de humildade. So criticism is the first danger. Por isso, a crítica é o primeiro perigo. How will you respond to it? Como você vai responder a ela? If you have your eyes on Jesus, Se os seus olhos estão em Jesus, you'll respond the way Jesus você vai responded. responder da maneira como Jesus responderia. And he had a spirit of humility. E ele tinha um espírito de humildade. But the second danger for the leader Mas o segundo perigo ao líder são os elogios. is when someone says something good about you. Que acontece quando alguém fala algo de bom a seu respeito. Someone will come and say, "Oh, you're doing a wonderful job serving the Lord." Alguém vem e diz, olha, você está fazendo uma grande obra servindo ao Senhor. You begin to think, "Oh, yes, E você começa a pensar, é verdade. I am doing a good job." Eu estou fazendo um bom trabalho. And the moment you begin to think E na that, hora que você começa a pensar desse jeito, you lose the source of your power. você perde a fonte do seu poder. And many of us spend so much time waving to the fans in the stands that we don't have our eyes on E Jesus. muitos de nós gastamos tanto tempo acenando para os fãs que estão na arquibancada que não temos os nossos olhos em And so when Jesus. someone comes and compliments you, what should you do? Então quando alguém vem e te cumprimenta, o que você deve fazer? Quando te elogia, o Take que você the honor faz? that they have bestowed on you Pegue a honra que lançaram sobre você. receive it and immediately give it the glory and the honor back to Jesus Christ. Receba e imediatamente dê a glória e a honra de volta para And Jesus say, Cristo. all the honor that has been given to me belongs to you, Lord E Jesus. diga, toda a honra que me And foi never dada forget that. pertence a ti, Senhor Jesus, e And jamais se esqueça humility disso. always will point you back to Jesus E a Christ. humildade sempre vai te redirecionar de volta para Jesus Don't Cristo. compare yourself to others. Não se compare com outros. For instance, Por exemplo, let's say God has given you 5 vamos talents. supor que Deus tenha te dado 5 talentos. And God has given someone else 1 E talent. Deus deu um talento a outra pessoa. And you both accomplish the same thing. E ambos realizam a mesma coisa. You could say, "Hey, look, I've done just as much as that person." Você pode dizer, olha, eu You could fiz say, tanto quanto "I've esta accomplished pessoa, as much as that person." eu realizei tanto quanto aquela pessoa, But the truth is, God had given you more and expected more of you. mas a verdade é que se Deus te deu mais, Ele espera mais de você. So if you compare yourself to other Por persons, isso, se você se comparar a outras pessoas, you're going to be in trouble with God. você vai estar numa enrascada com Deus. You just keep your eyes on Jesus. Mantenha seus olhos em Jesus. And Jesus will use you the way He wants to use E you. Jesus vai te usar da maneira que Ele quer te usar. And He will use others the way He wants to use E them. vai usar outros da maneira que Ele deseja usá-los. There are many other evangelists in the world Existem muitos outros evangelistas no mundo, that God is using in a mighty way. aos quais Deus tem usado de maneira poderosa. And see, I want to pray for them. E entenda que eu quero orar por eles, God will use them even more. para que Deus possa usá-los ainda mais.
that God will use them in a mighty Que way. Deus possa usá-los de maneira I'm poderosa. not in a competition with them. Eu não estou competindo com I am eles. simply trying to serve Jesus Eu Christ. simplesmente tento servir a Jesus Cristo. So I need to keep my eyes on Jesus. Por isso preciso manter meus olhos em Jesus. So what is humility? Por isso, o que é humildade? It's seeing that there's something outside of ourselves that is the key to success. É entender que existe algo além de nós mesmos, que é a chave do sucesso. It's seeing that our success is not because of us, it's because of God. É entender que o nosso sucesso não é por nossa conta, mas por causa de Deus. And it's because of those people that God has placed E around por us. causa das pessoas que Deus colocou à nossa volta. Many years ago, I was talking to a very, very successful Há businessman. muitos anos atrás eu conversava com um homem de negócios muitíssimo And I was bem-sucedido. talking to him about why he had become so successful. Eu lhe perguntava por que ele se tornou tão bem-sucedido. And I'll never forget what he said to me. E jamais me esquecerei do que ele me disse. He said, Sammy, there are many other businessmen much smarter than me. E ele me disse, Sammy, tem outros homens de negócios muito mais espertos que eu. He says, I can't compete with them. E ele disse, não dá para eu competir com eles. They know more, they understand more than I do. Eles têm mais conhecimento e entendem melhor das coisas do And he que said, eu. the only thing I know to do is depend upon the Lord. Então ele me disse, a única coisa que eu sei fazer é depender do Senhor. And if I depend upon the E Lord, quando eu dependo do Senhor, He will lead me, Ele me orienta, and whatever success I have will be of Him. e o sucesso que eu encontrar será dele. And He is a very wise man. Ah, que homem sábio. And the leader, the Christian leader who understands the same thing. E o líder cristão que entende It's esta not mesma my coisa, preaching. não é minha mensagem, It's not my knowledge, not my understanding. não é meu conhecimento, minha It's compreensão, God who gives me é success. Deus que me dá o sucesso. And I must depend upon the Eu Lord. preciso depender do Senhor, And I must be led by Him. preciso ser conduzido por Ele. So humility is understanding that our victories, our successes come from the Lord and not from ourselves. Por isso, humildade é entendermos que a nossa vitória e sucesso vem do Senhor e não de nós mesmos. And then finally, humility comes from seeing God for who He E is. finalmente a humildade vem quando vemos Deus como Ele realmente é. When I was speaking to those two Christian leaders in Romania, Quando falava com aqueles dois líderes cristãos da Romênia, and I said, what is humility? ele dizia, o que é humildade? And how do we get E humility? como alcançamos a humildade? One of them said to me, Deles me disse o seguinte, humility comes from seeing God. a humildade vem quando vemos a Deus. When I see God in His greatness, Quando vejo Deus em sua grandeza, I see how small I am. eu percebo quão pequeno eu sou. When I see God in His holiness, Quando eu vejo Deus em sua santidade, I see how sinful I am. eu vejo quão pecador eu sou. As we see the Lord, Ao vermos ao Senhor, as we behold Him for who He is, quando o contemplamos por quem Ele é, then we see ourselves and we say, oh God, então nós podemos nos ver e dizer, ah, Deus, help me, me ajuda, because I'm not like you. porque eu não sou como o Senhor. Make me more like Jesus. Faz de mim mais parecido com Jesus. The great need that we have A maior necessidade que nós temos is the need to see God for who He is. é a necessidade de vermos a Deus como Ele realmente é. A couple of years ago, I interviewed Dr. Bill Bright. Há alguns anos atrás eu entrevistei o Dr. Bill Bright. He's been a great leader in this past generation. Ele tem sido um grande líder nesta última And geração. I asked him this question about humility. Eu lhe perguntei sobre humildade. And he said the very same thing to me. E ele me disse esta mesma He said, coisa. when I understood how great God is and the vastness of this universe, Ele disse, quando eu entendi quem Deus era e a vastidão deste and that universo, I am less than just one speck of sand, e eu pude entender que eu era menos que um grão de areia, and I realized how much God loves me, então eu entendi quanto Deus me amava. and I am humbled under His mighty E love. eu me humilhei sob o seu grande e poderoso amor.
And so what we need to see Por isso que precisamos ver. is we need to see God in His greatness, in His goodness, in His holiness. Precisamos ver Deus em sua grandeza, as we bondade do that, e santidade. E ao fazermos isso, We will be humbled before Him. nós nos humilharemos diante dele. So in all of your getting, Por isso, em tudo que você it's alcançar, humility. alcance humildade. And God will apply grace to the heart of humility. E Deus dá graça ao coração humilde. And if you want to be a great man or woman of God, Se você quer ser um grande homem ou mulher de Deus, then humble yourself under His mighty hand. humilhe-se sob a sua potente mão. And just the right E no time. tempo certo, And if God lifts you up into leadership, e se Deus te levantar na liderança, God will sustain you in that leadership. Deus vai te sustentar nesta If you liderança. try to lift yourself up, Se você tentar se exaltar, God will bring you down. Deus vai te derrubar. And so that's why Peter wrote to the leaders of the Foi church. por isso que Pedro escreveu aos líderes da igreja. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então